Bom, gente, boa tarde. Vamos começar a atividade aí, então. Eu, Antônio Gucci, vai conversar com vocês sobre doença enteral. Então, boa aula para vocês. Obrigado. Nutrição. Doença interal. Isso aí, nutrição enteral, desculpa. Obrigado. Tá bom. Falou. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, eu vou comentar com vocês uma certa complementação do que o Danilo já comentou com vocês sobre a parte de nutrição. Aqui, especificamente, falando sobre o aspecto do aporte nutricional enteral no paciente crítico. Lembrando que uma das características do cuidado do paciente crítico é abarcar dois fundamentos, que é, primeiro, tem a noção de que o paciente crítico é extremamente heterogêneo, não só nas patologias que trazem o paciente para a UTI, mas também na própria resposta orgânica de cada indivíduo às terapêuticas que são feitas. Isso também é verdade para o suporte nutricional. E outra coisa também é quanto ao aspecto da necessidade da abordagem multidisciplinar do paciente crítico. Então, nesse aspecto do suporte nutricional, a gente sempre anda em parceria com a equipe da nutrição, a equipe da enfermagem, ao suporte da fisioterapia, que todos esses suportes integrados são importantes no cuidado do paciente crítico. E quanto ao aspecto da parte nutricional, nos últimos anos, frente à explosão de estudos que tiveram sobre o aspecto nutricional do paciente crítico, tiveram diversas atualizações, revisões e atualizações dos guidelines anteriores. O mais antigo deles tem 4 anos, que é o guideline da ASPEN, da Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral. Também tiveram outras, algumas publicações do grupo europeu, também especificamente da parte de nutrição enteral precoce, um posicionamento da Sociedade Europeia. Tá? O guideline mais recente que se tem é o guideline europeu da ESPEN, da Sociedade Europeia de Nutrição Enteral Parenteral, que foi publicado ano passado, especificamente da parte de terapia intensiva. E também tem o DITEM, que é o guideline brasileiro, publicado no BRASPEN, que tem a parte de suporte nutricional no doente crítico. Então, todos esses guidelines, de forma geral, sintetizam qual que é a abordagem, visto os trabalhos mais recentes da literatura no suporte nutricional do paciente crítico. E um pouco disso eu vou mostrar para vocês aqui na parte de suporte interal. Primeiro, quanto àquela heterogeneidade do paciente crítico, é se esperar que nem todos os pacientes vão se beneficiar ou vão ter a mesma resposta, a mesma terapêutica. Isso também é verdade para o suporte nutricional. Provavelmente tem pacientes que não vão dar a mínima se vai ter ou não suporte nutricional na curta estadia que às vezes eles ficam na UTI. Tem pacientes que isso é mais relevante, tá? Então, o primeiro aspecto é dessa heterogeneidade do paciente crítico, como saber identificar esses potenciais riscos que acontecem durante o suporte nutricional do paciente. A avaliação nutricional do paciente crítico, como muitos outros aspectos do suporte do paciente crítico, a gente inicialmente pegou dados que existiam do ambulatório, do cuidado de outros pacientes, e tentaram transportar para o paciente da UTI. O primeiro aspecto que a gente viu é que muito do conhecimento prévio de avaliação nutricional do paciente, ele não era superponível do conhecimento que se tinha do ambulatório para pacientes críticos. Tá? O Didi Boy, nesse capítulo de avaliação nutricional, nesse livro famoso aqui do Clinical Nutrition, ele já diz que a avaliação nutricional, já na prática habitual, não é uma ciência exata, ainda mais no paciente de UTI. São diversos dados que a gente pode lançar mão, desde história, exame físico, avaliação subjetiva global e algumas outras variáveis que são já razoavelmente validadas para o paciente ambulatorial, mas que têm fortes limitações quando você pensa no paciente que se encontra na UTI. Esses dados que a gente geralmente coleta na prática ambulatorial, mesmo no paciente que se encontra hospitalizado, a gente tenta, na coletânea de todas essas informações, chegar numa avaliação nutricional, a expectativa de que essa avaliação nutricional reflita o real estado nutricional do paciente, e isso te dê uma noção prognóstica e, principalmente, te dê uma figura de qual paciente possa se beneficiar de qual intervenção nutricional, quão agressiva tem que ser, quão mais leniente eu posso ser nesse momento de estado nutricional, não só de condição nutricional, e talvez isso ajudaria na avaliação e algum impacto prognóstico para o paciente. Então, onde a terapia nutricional mais individualizada, de acordo com o possível risco nutricional do paciente,
possa ter um papel nessa forma de suporte do paciente crítico. Esse framework aqui foi publicado junto com a publicação do Nutri-Score, em 2011, pelo grupo canadense do Darren Haylen. Ele resume um pouco como é a visão de alguns centros, de algumas publicações, de como se poderia se fazer uma avaliação, pelo menos do ponto de vista nutricional do paciente, levando em considerações algumas variáveis. O paciente crítico, ele tem uma condição que afeta diretamente a possibilidade de impacto nutricional quanto às comorbidades que eles têm. Tá? Tem pacientes que não têm nenhuma comorbidade, como, por exemplo, pacientes geralmente vítimas de politrauma, que são geralmente jovens saudáveis, mas tem pacientes que vêm para a UTI com várias comorbidades. E essas comorbidades trazem um aspecto de inflamação crônica que já modula o estado nutricional basal do paciente e a resposta que esse paciente vai ter à doença crítica. Também é esperado que os pacientes de UTI vão ter efeitos tanto da carência nutricional aguda, pela internação, pela supressão da alimentação via oral, tanto nessa internação da UTI, eventualmente com internação prévia, nessa internação hospitalar, mas também tem muitos pacientes que já vêm com um quadro de desnutrição crônica que vai potencialmente ser agravado por essa condição de doença aguda. E também a própria gravidade da doença do paciente crítico, a gravidade da necessidade da internação na UTI também modula esse estado nutricional. Então, esses três aspectos da doença crítica, como o paciente é de base, essas condições de alterações nutricionais diretamente, propriamente ditas, e o estado inflamatório, o estado de gravidade do paciente, tudo isso acaba modulando o estado nutricional do paciente e pode mediar os desfechos que esse paciente tem. Nesse aspecto de avaliação nutricional, o guideline da Aspen, que é de 2016, já é mais antigo, ele sugere eventualmente duas ferramentas que ditas validadas para avaliação nutricional de risco do paciente de UTI. Uma delas, é mais antiga, é o NRS 2002. Esse score, que está aqui na tabela, que leva em consideração tanto os dados de risco nutricional, como perda de peso, ingesta via oral na última semana, mas também leva em considerações o estado inflamatório, a gravidade da doença, tá? Levando em consideração que a avaliação de risco nutricional no paciente de UTI deveria levar em considerações tanto fatores nutricionais, como também fatores mediadores dessa inflamação aguda do paciente, que seria um reflexo da gravidade do paciente. E o score NRS 2002, ele maior que 3, é considerado de alto risco, e de muito alto risco, como o guideline sugere, é quando o score dá maior ou igual a 5, para definir talvez o paciente onde se beneficiaria de uma intervenção mais direcionada, mais rápida, daqueles que têm menor risco nutricional. Outro score que é sugerido também no próprio guideline da Aspen, da guideline de 2016 americano, é o Nutri-Score. É um score também publicado pelo grupo canadense do Darren Haylen, na qual ele leva em considerações essas variáveis clínicas do paciente, eventualmente uma variável laboratorial, que era a interleucina 6, para definir o risco nutricional do paciente. O Nutri-Score originalmente variável de 0 a 10. Já tem uma validação com a correlação dele com mortalidade hospitalar, tirando o valor da interleucina 6. Se tira o valor da interleucina 6, o score varia só de 0 a 9. Então, é dito de alto risco nutricional quando o Nutri-Score dá maior ou igual a 6 com todas essas variáveis. Caso não se utilize a dosagem habitual de interleucina 6, como a maior parte do serviço no mundo não dosa de rotina interleucina 6, aí é dito de alto risco nutricional quando dá maior ou igual a 5. Na publicação original do Nutri-Score, os autores fizeram esse gráfico, que é relativamente famoso, na qual você tem, pelo Nutric, um efeito heterogêneo frente à mortalidade, que é o eixo Y aqui, e o aporte nutricional, o eixo X. Se percebe que nos pacientes, quando você varia de 0 a 100% da oferta nutricional do paciente, e às vezes até dando um pouco a mais, há uma heterogeneidade na resposta deles quanto à mortalidade, pelo menos a associação desse suporte nutricional com mortalidade de acordo com o Nutri-Score.
se percebendo que naqueles scores mais baixos, por exemplo, esse aqui de 0 a 3, que é um paciente de muito baixo risco, teoricamente, quanto mais perto do 100% de suporte nutricional eu chego, há uma associação com aumento de mortalidade. Enquanto que naqueles pacientes de alto risco nutricional, como por exemplo essa linha verde aqui, quanto mais próximo do 100% de suporte nutricional que eu chego, menor a associação com mortalidade. Primeiro, sugerindo que os pacientes, reforçando aquela ideia de heterogeneidade dos pacientes críticos, que a mesma população de pacientes na UTI podem responder à mesma terapêutica de formas diferentes, e por isso, talvez, uma sugestão de estratificar o risco deles quanto à necessidade ou não de suporte daquela tecnologia de suporte que a gente está estudando. Tá? Aí algumas críticas na atualidade, especialmente com essas ferramentas, em particular com o NutrixScore. Tá? Se você pensar em termos de gravidade e de mortalidade, o que se espera é um gráfico assim. Quanto maior a gravidade do paciente, maior a chance dele morrer. Tá? Então, o que se espera é praticamente uma reta inclinada para cima, em que quanto mais grave é o paciente, maior a chance dele morrer. Mas também, se você pensar do ponto de vista de oferta nutricional do paciente, você espera uma coisa invertida. Quanto mais grave é o paciente, menor a possibilidade de suporte nutricional que se espera nesse indivíduo. Porque quanto mais grave ele está, quanto mais chocado, maior a chance dele ir para o tubo, maior a emergência dialítica que ele se encontra, um paciente com 8 de potássio, acidótico, 7,2 de pH, com 2 drogas vasoativas, hipoxemia grave, esse paciente é um paciente que tem menor possibilidade nutricional. E quando você faz um estudo observacional, como é, por exemplo, o NutrixScore, em que você tenta plotar gravidade com nutrição, eventualmente essa associação inversa pode aparecer, mas não que é causa e consequência, tá? Mas simplesmente uma associação. E essa é uma crítica grande ao NutrixScore, especialmente porque, se você pensar que o NutrixScore, esse score que foi gerado para ser um score de nutrição, ele, se vocês olharem cada uma das variáveis, no final ele não é um score de nutrição, ele é um score de gravidade. Porque do ponto de vista nutricional não tem nenhuma variável. Ele leva em consideração idade, APACHE, SOFA do paciente, número de comorbidades e o tempo de internação no hospital pré-UTI. Tá? E, eventualmente, interleucina 6 como um mediador inflamatório. Então, são todas essas variáveis de gravidade, não variáveis de nutrição. Pelo menos o NRS 2002 tinha algumas variáveis de nutrição. E o NutrixScore não tem nenhuma. Então, é muito estranho você pensar que eu estou avaliando o estado nutricional do paciente com uma ferramenta que não leva em consideração nenhum dado nutricional. Tá? E é simplesmente um score de gravidade. No final, quando eu vejo um gráfico que nem esse aqui que eu comentei com vocês, o final você está plotando, em vez de risco nutricional, talvez é gravidade do paciente. Tá? Isso talvez explique, olhando com outros olhos, essa associação dita discrepante entre o paciente de baixo risco nutricional, pelo NutrixScore, ter uma associação com aumento de mortalidade à medida que eu chego perto do 100%, enquanto que o paciente com alto risco nutricional, ele tem uma associação com redução de mortalidade quanto mais perto do 100% eu chego. Tá? Se você pensar que o NutrixScore é um score de gravidade, talvez isso fica mais fácil de entender. Porque se vocês pensarem no paciente na UTI, na chegada na UTI, os pacientes muito graves, como por exemplo esses pacientes do NutrixScore mais alto, são aqueles pacientes que chegam na UTI geralmente com mais disfunção orgânica. São aqueles pacientes que chegam na UTI, eu me preocupo com o suporte de estabilização orgânica, e nesse momento, provavelmente, o suporte nutricional não vai ser possível de ser ofertado para essa população, pela gravidade da doença. Tá? Quando o paciente é muito grave, geralmente, em alguns casos, ele vem a falecer nas primeiras horas, ou até falece no primeiro dia, da tamanha gravidade do indivíduo. Esse é um paciente que faleceu pela gravidade, tá? E pela gravidade não recebeu dieta, tá? Por ser muito grave. Num estudo observacional, simplesmente eu não consigo estabelecer causa e consequência, mas um paciente extremamente grave, que no final não recebeu nada de dieta, ele faleceu
porque era muito grave. Ele não chegou a falecer porque não recebeu dieta, tá? E não receber dieta foi uma consequência da gravidade dele, não a causa da gravidade dele. Mas no estudo observacional eu não consigo estabelecer a direção das setas, tá? Da causalidade. Então simplesmente fica essa associação. E talvez por isso fica essa situação de que nos pacientes muito graves, como por exemplo essa linha verde, aqueles que não receberam dieta são os que faleceram com uma probabilidade de óbito próxima de 100%. Esses pacientes graves que sobrevivem, que você consegue estabilizar com as terapêuticas de suporte orgânico, eles vão ficando menos graves. E à medida que eles sobrevivem, aí sim você consegue dar outras formas de suporte importante para o paciente, como por exemplo a nutrição. E ou seja, à medida que ele vai desinflamando, vai se estabilizando, vai ficando menos grave, apesar da chegada inicial deles, lembra que no Nutric eu calculo na chegada da UTI, eles eram graves, por eles estarem ficando menos graves, aí sim eu consigo chegar perto do 100%. Então, no final, acaba sendo que os pacientes muito graves pelo Nutri-Score, talvez eles morram muito quando fica próximo do 0%, porque eles eram muito graves e não conseguiram receber a dieta, por essa associação. E à medida que eles sobrevivem, à medida que eles sobrevivem, eu consigo chegar perto do 100%. E aí essa associação inversa entre aporte nutricional e mortalidade, que é possível de ter no estudo observacional. Aí o inverso, esses pacientes pouco graves. Por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia de alto risco e vem para a UTI para monitorização simplesmente. São pacientes que chegam na UTI geralmente sem disfunção orgânica, chegam um pouco graves, mas geralmente vem para a UTI, fica 24 horas, em jejum, tem alta e sai de alta porque simplesmente veio para a UTI para necessidade de monitorização, não pela gravidade da condição deles. Tá? Então, a regra desses pacientes de baixo risco de óbito, pensando no Nutric agora não como uma ferramenta de nutrição, mas como uma ferramenta de estratificação da gravidade, esses pacientes, a regra geralmente eles virem para a UTI, ficar pouco tempo, não receberem dieta, tá? ou receberem muito pouca dieta, não chegar perto do 100%, e terem alta com um baixo risco de óbito. Por isso, essa associação com 0% de oferta nutricional e uma probabilidade de óbito aqui de 0%. Mas à medida que esses pacientes inicialmente de baixo risco, eventualmente têm uma complicação ou começam a apresentar alguma disfunção orgânica, eles vão ficando mais tempo na UTI. E por ficarem mais tempo na UTI, aí eu começo a conseguir dar mais dieta para eles e eventualmente eu consigo até mesmo chegar no 100% se eles ficarem tempo suficiente. Mas geralmente os pacientes de baixo risco de óbito ficam mais tempo na UTI, geralmente porque tem alguma complicação. E isso causa talvez o aumento da mortalidade deles. Tá? E por eles terem ficado mais tempo na UTI, eles conseguem receber mais nutrição e por isso essa associação inversa entre mais nutrição e maior mortalidade pelo Nutri-Score. De novo, porque talvez o Nutri-Score não é uma ferramenta adequada de estratificação de risco nutricional, mas sim de gravidade. É só olhar as variáveis que ele leva em consideração. Tá? Então, toma cuidado com essas discussões que existem e com as ferramentas que alguns grupos defendem para a estratificação do paciente, porque não necessariamente, apesar da gente falar que são validadas, elas não são necessariamente validadas porque elas querem. O Nutri-Score é um exemplo, que atualmente, na parte de nutrologia, de discussão nutricional doente crítico, a gente vê com muito pé atrás a possibilidade de realmente estratificar o potencial benefício ou malefício de uma terapêutica nutricional baseado numa ferramenta, especialmente uma ferramenta como essa que tem tantas críticas. Tá? Agora, o paciente crítico, ele é catabólico. Tá? Isso é uma característica sine qua non de todo paciente que se encontra grave na UTI. E quanto mais grave ele se encontra, maior o catabolismo que ele se encontra. E esse catabolismo é uma característica inexorável do paciente, uma característica que a gente não consegue modular, por mais que a gente tente várias estratégias diferentes de suporte, não só nutricional, mas outras estratégias de suporte no paciente. E esse trabalho do Muscle UK, de 2013, do JAMA, ele mostra que a perda de musculatura é mais intensa quanto mais grave é o paciente. E outra coisa que eles perceberam também, eles avaliaram a capacidade de síntese proteica e o balanço proteico intramuscular dos pacientes, no primeiro dia para o 7º dia.
uma coisa interessante que eles observaram é que, de modo geral, ao longo de uma semana, os pacientes, em termos de síntese proteica muscular, de catabolismo proteico, eles chegam com tipo um shutdown da produção proteica no músculo, e isso vai aumentando ao longo da doença crítica, ao longo de uma semana. De tal forma que eles, depois de uma semana, eles apresentam uma capacidade de síntese proteica muito maior, talvez porque eles estão saindo um pouco dessa fase catabólica inicial do que na chegada da UTI. Tá? E isso acontece ao longo de 7 dias. Se vocês simplesmente olharem catabolismo, o catabolismo praticamente não muda. O catabolismo proteico no primeiro dia de UTI é muito semelhante ao catabolismo proteico no músculo, pelo menos falando em termos musculares, no 7º dia. Então, basicamente, se vocês pensarem em termos catabólicos, o paciente, em termos de canibalismo proteico, não muda. O que acontece é que, lentamente, ao longo da evolução da doença crítica, a capacidade de síntese proteica e de incorporação proteica vai aumentando, porque provavelmente o paciente vai desinflamando, vai saindo dessa situação supercrítica inicial e vai se tornando um paciente mais estável, com maior possibilidade de incorporação proteica à medida que os dias vão passando, apesar que eles ainda continuam catabólicos. Então, o paciente crítico é sempre catabólico. E o nosso suporte que é feito não é tanto com a intenção de mudar o catabolismo, tá? Porque isso ainda é uma coisa, uma modulação que a gente não conseguiu fazer no paciente crítico. Mas, algumas vezes, as formas de suporte metabólico para o paciente, inclusive do ponto de vista nutricional, é com a ideia de dar suporte nessa síntese proteica que vai lentamente se recuperando ao longo do prazo de uma semana de doenças críticas. Assim, lembrando que mortalidade talvez não é o melhor endpoint quando a gente discute estudo de nutrição, porque nutrição é uma forma de suporte que a gente tem a finalidade de não atrapalhar a evolução do doente crítico, como a gente, alguns conhecimentos que a gente tinha na década de 80, 90, não são mais superponíveis na realidade de hoje, mas também talvez com a ideia de melhorar desfechos funcionais futuros. E um conceito que a gente cada vez mais está caindo por terra é que gravidade na chegada da UTI é uma coisa e necessidade nutricional do paciente é outra. Tá? O NutriScore é um exemplo de score de nutrição que, teoricamente, só leva em consideração dados de gravidade. E que não necessariamente o paciente mais grave é o paciente que precisa receber mais nutrição, especialmente naquele momento de gravidade. E lembrar que o paciente crítico ele não é só heterogêneo entre si. Os pacientes críticos são heterogêneos ao longo do tempo. Então, mesmo o paciente, ao longo dos dias, vai mudando a sua resposta metabólica e a sua resposta às terapêuticas que estão sendo feitas. O Muscle UK mostrou que o paciente, na chegada da UTI, praticamente não tinha incorporação proteica, não tinha produção de síntese proteica dentro do músculo. Depois de 7 dias, ele já mudou ao longo da sua própria evolução. O guideline da ESPEN, ele já incorporou, talvez por ser mais atual, alguns desses conceitos de temporalidade do paciente crítico, levando em consideração também as últimas publicações em termos de suporte nutricional. Percebendo que o paciente, geralmente no primeiro ou segundo dia de doença crítica, a preocupação imediata é a estabilização de disfunções orgânicas. Nesse período muito precoce, a preocupação nossa de suporte de terapia intensiva é a estabilização das funções que está matando o paciente, tá? Em detrimento de outras que talvez nesse momento não vão ser aproveitadas de maneira adequada, entre elas o suporte nutricional. À medida que o paciente vai se estabilizando, vai passando dessa fase superaguda para uma fase subaguda, esse é um período na qual o paciente vai lentamente saindo dessa fase superinflamatória, passando por um período onde ainda eles estão catabólicos, mas há uma possibilidade de benefício maior, de incorporação proteica maior e de, eventualmente, algum benefício maior desse suporte nutricional mais adequado nessa fase. E que depois, talvez, de 7 dias, 8 dias, esse é um paciente que entra numa fase mais tardia, crônica ou de reabilitação, algumas vezes nem mesmo na UTI, tá? Algumas vezes na enfermaria, no pós-UTI, onde, eventualmente, talvez em doenças mais crônicas, ele ainda se encontra catabólico, tá? Se ele tiver passado a doença crítica, eventualmente, talvez ele até entre numa fase anabólica, mas nessa fase mais tardia é onde talvez o suporte nutricional mais adequado possa ter algum impacto benéfico no paciente, em detrimento de aportes muito agressivos, especialmente nessa fase inicial, que já foram mais estudadas. Tanto é que, em termos de estratificação de gravidade,
como não tem nenhuma ferramenta bem validada, o guideline da ESPEN, mais recente, ele considera que, de forma mais pragmática, todo paciente que fica mais que 2 dias na UTI deve ser considerado de risco nutricional, tá? Porque aqueles que ficam mais que 2 dias na UTI provavelmente precisaram ficar na UTI pela doença crítica, então só nessa hora de estabelecer 48 horas para estabelecer o risco nutricional, eles já tiram aqueles pacientes que vêm para a UTI só ficar 24 horas pós-procedimento e depois vão embora, tá? Daqueles que têm uma condição que aumenta o risco nutricional. E também estabelece que, provavelmente, de uma forma mais pragmática, essa subpopulação de pacientes que ficou mais tempo são aqueles pacientes onde eu tenho que ter uma preocupação nutricional maior na hora de eu estratificar o risco desses pacientes. Aí, uma vez que eu defino que o paciente que fica mais que 2 dias são aqueles que eu tenho que me preocupar mais do suporte nutricional e de fazer um cálculo mais pormenorizado, todo cálculo começa com a necessidade diária de oferta calórica e proteica para o paciente. Como é que eu calculo isso? Tem diversas fórmulas no mercado, fórmulas mais simples, até fórmulas mais complicadas, tá? Como essas aqui que coloquei na tela. Algumas que levam em consideração não só peso, altura, sexo, mas também a temperatura máxima no dia, o volume minuto, para ser mais acurado. Então, existem várias fórmulas diferentes. Talvez uma das mais tradicionais é aquela fórmula de bolso, 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso do paciente, mas tem fórmulas mais refinadas do que essas fórmulas mais simples. Fica a dúvida se uma é melhor que a outra. No final, aparentemente, parece que as fórmulas de bolso, de modo geral, elas quebram um bom galho. Tanto é que nesse banco de dados do grupo canadense do Darren Haylan, baseado no banco de dados no Nutrition Day, eles viram que aqueles pacientes em que se tem um cálculo da oferta calórica por dia, simplesmente pelo peso, 25 a 30 quilocalorias, o desfecho é tão bom, ou até melhor, pelo menos nessa associação desses estudos aqui, do que equações mais complexas, que levam em consideração peso, altura, sexo, temperatura corpórea, volume minuto do paciente. Então, aparentemente, na média, parece que nos serviços que não dispõem de calorimetria, calcular com fórmulas baseadas em peso, 25 a 30 quilocalorias, tanto para a oferta calórica, como também para fazer cálculos proteicos, é melhor do que nada. Tá? E a gente talvez não tenha que se penalizar tanto se eu não dispor de um calorímetro ou se eu não puder usar uma fórmula mais complexa para fazer a conta do paciente. Tanto é que o DITEM, o guideline brasileiro, ele recomenda calcular baseado no peso, levando em consideração essa temporalidade do paciente. Começar, talvez, naquela fase onde é possível começar low, começar com 15 a 20 quilocalorias como alvo nessa fase, e depois, por volta do final da primeira semana, tentar almejar 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso por dia, especialmente depois do 4º, 5º dia, visto que a maior parte dos pacientes que chegaram graves na UTI, depois de 72, 96 horas, eles já vão desinflamando, já vão se estabilizando e vai sendo possível essa escalonada na oferta do paciente. Tá? Porque as outras formas de suporte orgânico, muitas vezes, nessa fase, já estão sendo descalonadas. Tá? E quanto à oferta proteica, a sugestão que tem do DITEM, o guideline brasileiro, é planejar 1,5 a 2 gramas quilo dia de oferta proteica para essa população. É mais ou menos semelhante ao cálculo de oferta para os pacientes em outros guidelines estrangeiros. Qual via que é sugerida? A gástrica ou a pós-pilórica? Tá? Tem alguns estudos, um dos maiores que tem esse estudo do Andrew Davis, já de 2012, em que ele comparou a oferta nutricional nesse estudo multicêntrico randomizado via pós-pilórica versus via gástrica. O que ele viu é que, de modo geral, não tem grandes diferenças na oferta nutricional do paciente, uma via versus outra. Tá? E a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica foi muito semelhante entre os dois grupos, sem grandes diferenças, seja via gástrica, via pós-pilórica. Tanto é que a meta-análise mais recente desse assunto tem outras publicadas junto com os guidelines, mas que passam a mesma informação. De modo geral, não tem diferença entre a oferta gástrica ou pós-pilórica como primeira via de escolha do suporte nutricional do paciente crítico. Tá? Acaba sendo uma coisa muito mais de protocolo do serviço do que necessariamente um dado evidente da literatura que tal via é melhor que a outra.
Então, a via gástrica tem as vantagens que é muito mais fácil de colocação da sonda em posição gástrica, muito mais cômoda, talvez com um risco maior de aspiração, sem que isso se traduza necessariamente numa incidência maior de pneumonia associada à ventilação mecânica. Enquanto que a via pós-pilórica talvez é uma via mais difícil de ser conseguida, de se colocar a sonda pós-pilórica. Alguns dados sugerem que talvez o suporte nutricional consiga mais rapidamente chegar para a meta, mas sem grandes impactos em termos de diferença de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, em termos habituais de diferenças clínicas entre a posição gástrica e pós-pilórica, aparentemente não tem nenhuma para defender uma posição ou outra. Qual quantidade? O cálculo basal eu faço daquela maneira que eu comentei com vocês. Geralmente a gente almeja chegar a 15 a 20 até o quarto dia, depois 25 a 30 a partir do quarto dia, especialmente depois da primeira semana. Essa é a meta, teoricamente. Mas eu devo perseguir essa meta desde o começo, dessa que eu tenho que manter uma condição mais trófica, ou eu devo procurar o 100% já desde o primeiro e segundo dia? Essa foi uma discussão grande, é onde a maior parte dos trabalhos de literatura de terapia nutricional do paciente crítico investigaram, com uma das grandes críticas que se tem, na verdade, duas grandes críticas que se tem para esses trabalhos primeiro, eles sistematicamente excluíram todo o paciente desnutrido, definido arbitrariamente como IMC menor que 18, 18,5, de acordo com o trabalho. Então, são dados que existem na literatura atualmente, mas que não são aplicáveis, teoricamente, para a população de pacientes que já chega previamente desnutrida, como, por exemplo, pacientes que têm caquexia por câncer, alguma coisa assim. E uma segunda crítica é que todos esses trabalhos basicamente focaram na primeira semana de suporte nutricional. A gente não sabe o que fazer a partir do final da primeira semana, tá? Porque eles focaram muito do como fazer essas estratégias nutricionais nesses primeiros 7 dias. Tá? Mas o que esses trabalhos sugerem, juntando todos eles, e sintetizado em parte nessa revisão do Michael Casaer, da Vandenberg no New England, é que, de forma geral, ser mais agressivo, todos os trabalhos conseguiram ser mais agressivos na primeira semana, em comparação com o grupo controle, tá? Sendo que está em diferenças entre os estudos, seja dieta interal, alguns deles usaram parenteral suplementar, que é outro assunto, tá? Mas com o objetivo de chegar na meta calórica, e não tiveram grandes diferenças em termos de desfechos, em termos de desfecho positivo. Ou seja, aparentemente, tentar com todas as ferramentas que a gente tem, chegar na meta calórica no primeiro, segundo dia, aparentemente isso não traz um impacto positivo para o paciente. E alguns trabalhos, inclusive, sugerem que chegar nessa meta muito cedo no paciente crítico pode ter impactos negativos. Tá? Um deles é o INTECT, esse trabalho randomizado, randomizou os pacientes com ARDS para uma estratégia mais agressiva de suporte nutricional versus uma estratégia menos agressiva de controle, em que há uma diferença entre o aporte nutricional entre os dois grupos, ou seja, aqueles em que havia uma estratégia mais agressiva conseguiu chegar na meta calórica mais cedo, com maior taxa de sucesso, mas nesse estudo foi associado a uma maior chance de óbito durante a internação. Tá? E é um estudo randomizado, então dá para estabelecer um nexo causal, tanto é que o estudo foi parado por conta desse sinal de maleficência aqui no grupo em que foi feita uma estratégia nutricional mais intensiva já nos primeiros dias de internação na UTI, sugerindo, baseado nesse estudo, que talvez no paciente muito grave, como um paciente com ARDS, logo após a instalação da ventilação mecânica, em que o organismo está muito voltado para a estabilização e a gente está muito voltado para as estratégias terapêuticas para a estabilização das disfunções orgânicas, o estresse nutricional nessa fase pode trazer alguns malefícios, inclusive com sinal de aumento de mortalidade. Em parte é porque antigamente a gente achava que esse estresse orgânico era passível de ser modulado, mesmo com a nutrição. E atualmente a gente sabe, baseado nos trabalhos fisiológicos e clínicos, que esse estresse orgânico é uma característica do paciente crítico e é uma característica da doença grave. Tá? E que esse estresse orgânico não é tão fácil de ser modulado, e é possível de ser piorado, especialmente porque esse estresse orgânico muda muita coisa no indivíduo. Por exemplo, do trato gastrointestinal, levando a um desvio de fluxo sanguíneo
da região esplâncnica para regiões de outras áreas de maior interesse, como, por exemplo, o sistema renal, o sistema cardiovascular, sistema cerebral. E é um paciente que se encontra numa fase de catabolismo, e catabolismo esse que não é passível de ser modulado, especialmente porque a inflamação é muito intensa nessas fases iniciais, e como a gente já bem sabe, a inflamação não é fácil de ser modulada nesses primeiros momentos. Então, é um paciente que, especialmente quando ele é grave, nos primeiros 48, 72 horas, é uma combinação ruim, em que é um paciente onde há um déficit de perfusão esperado e é uma situação de catabolismo que não é passível de ser modulado. E quando nessa condição eu tento ofertar, por exemplo, nutrientes, seja a forma enteral, seja a forma parenteral, esse estresse nutricional que eu estou dando, porque se eu dei o nutriente, o organismo vai tentar metabolizar o nutriente, vai tentar, se for enteral, absorver, digerir, e isso pode causar repercussões ruins para o paciente. O estresse nutricional enteral num paciente em que se encontra numa hipoperfusão esplâncnica pode favorecer um fenômeno de isquemia mesentérica não oclusiva, além do que o excesso de nutrientes numa fase em que o organismo está todo voltado para uma situação catabólica, com hipercatabolismo proteico, provavelmente esse aporte nutricional ele não vai ser metabolizado para incorporação proteica via muscular, mas sim produção de proteínas de fase aguda, como, por exemplo, proteína C reativa, proteínas outras, que nessa fase inicial são mais relevantes para o organismo do que a manutenção do trofismo muscular. E alguns trabalhos mostram que esse suporte nutricional agressivo nessa fase superaguda, em vez de ter uma incorporação proteica, o que a gente consegue é simplesmente aumento da ureagênese. Ou seja, toda essa proteína a mais é transformada em ureia e não é incorporada em termos de plasticidade para o músculo. Um trabalho que saiu desse assunto, já tem 2 anos, é o Nutrideia 2, é um trabalho em que randomizou os pacientes com choque na fase bem aguda para receber suporte nutricional enteral ou parenteral precoce. Dá para se perceber que são pacientes realmente na fase de ressuscitação ativa, são pacientes que estavam com uma dose média de 0,5 micrograma quilo minuto de noradrenalina, ou seja, doses altas, algumas definições inclusive de choque refratário, para essa população, com lactato alterado por volta de 4 milimol, tá, que dá mais ou menos 36 miligramas por decilitro aqui na unidade, que geralmente a gente usa aqui no HC. Tá? E o que eles perceberam é que, dando esse suporte nutricional pleno nessa primeira fase, nessas primeiras 24 horas em que o paciente ainda se encontra numa fase de estabilização hipoperfundido, não tem impacto de mortalidade em termos de benefício, mas muitos malefícios. Praticamente quase 100% mais vômito, mais diarreia, tá? 384% mais isquemia intestinal e mais fenômenos pseudo-obstrutivos, ou seja, muito mais complicação entérica quando eu dou suporte nutricional nessa fase superaguda para o paciente, porque provavelmente o paciente não está pronto para conseguir trabalhar com esse suporte nutricional, porque justamente ele está numa fase aguda. Então, nessa fase inicial, a nutrição enteral precoce, provavelmente ela faz mais mal do que bem, porque o paciente está numa fase, de novo, daquele gráfico da ESPEN, no primeiro, segundo dia, numa fase de estabilização. O IT-ICU é um trabalho também publicado do grupo da Alistrup, lá da Escandinávia, com o Anders Perner, na qual ele randomizou os pacientes também na fase bem inicial, primeiro e segundo dia, um suporte nutricional mais agressivo, tanto proteico como calórico, e ele conseguiu dar mais aporte proteico e calórico na fase inicial desde o começo, mas não teve impacto positivo de mortalidade, nem de desfecho funcional avaliado em 6 meses depois, tá? Que já é uma coisa interessante, porque ele não se focou apenas de mortalidade, mas também em funcionalidade dos pacientes. Mas o que eles observaram é que o maior aporte proteico nesses primeiros dias, especialmente primeiro e segundo dia, praticamente duplicou a quantidade de ureia plasmática dos pacientes. A taxa de ureagênese, de produção de ureia, foi muito maior nesses pacientes. Eles faziam balanço nitrogenado dos pacientes diariamente e viam que os pacientes em que se fazia um maior aporte de nitrogênio, de proteína na fase superaguda, a maior parte dessa proteína não era incorporada, simplesmente era excretada na forma de ureia. Então, não havia incorporação do nitrogênio nessa fase, porque é uma fase em que o organismo está muito catabólico. A síntese proteica, como eu mostrei naquele trabalho do JAMA, está muito diminuída, porque o organismo está voltado para tentar sobreviver. À medida, talvez, que ele passasse alguns dias, aí sim ele era possível de se incorporar esse nitrogênio na forma plástica dentro do músculo.
mas não nessa fase aguda, tá? Sugerindo e reforçando alguns conceitos de que, de novo, nessa fase superaguda de 1, 2 dias iniciais, como o guideline da Aspen reforça, a preocupação não é chegar na meta, porque provavelmente se você chegar na meta não vai trazer um impacto importante para o paciente e talvez alguns malefícios. Um outro trabalho que tentou comparar essas metas foi o Permit Trial, em que se deu na primeira semana, e só por uma semana, uma estratégia mais permissiva de underfeeding versus o habitual, e também não teve impacto de mortalidade nessa paciente nessa fase aguda. Sugerindo que também nessa fase inicial, dá para começar devagar e tolerar, pelo menos nesses pacientes muito graves, esse começo que teoricamente seria um underfeeding, mas provavelmente porque o paciente nessa fase realmente não é que não precisa, mas não consegue trabalhar com ofertas plenas, tá? Porque esse a mais de energia, esse a mais de proteína, não vai ser incorporado de maneira benéfica para o paciente. Mesmo quando o grupo árabe do Permit Trial estratificou os pacientes pelo Nutric, com todas as críticas desse score nutricional, eles também não perceberam uma diferença de impacto em ser mais permissivo ou ser mais agressivo nessa fase inicial de suporte. Mas talvez porque, o Nutric Score não é uma boa ferramenta de estratificação de risco nutricional, e 2, que também nessa fase inicial, de novo, como o próprio guideline da Aspen sugere, a gente tem que começar devagar e ir progredindo à medida que a doença crítica for melhorando. Mesmo em desfechos funcionais, o Eden Trial acompanhou um ano depois e viu que, de acordo com a estratégia nutricional trófica ou full, não tinha impacto em termos de um ano, em termos de desfecho funcional nos pacientes. Tanto é que o guideline da Aspen sugere que, se for usar equações preditivas, talvez no começo ser mais hipocalórico, menos que 70%, que é um paciente crítico. Ele não vai conseguir incorporar tudo isso. Dá para começar devagar e lentamente ir subindo. Tá? Quanto à composição, atualmente a gente tende a preocupar-se pelo menos um pouco mais com a proteína do que com a caloria, em parte por causa de estudo observacional como esse, em que aparentemente maiores ofertas proteicas têm uma associação com menor mortalidade do que calorias. Tá? Não tem estudos randomizados ainda tentando avaliar esse assunto, está sendo feito atualmente um estudo multicêntrico randomizado, que inclusive tem alguns centros no Brasil, mas são dados que ainda estão em andamento. O que se tem atualmente é a sugestão baseada em estudos observacionais que aparentemente, entre calorias e proteínas, aparentemente proteína é uma variável mais relevante do que simplesmente oferta calórica para o paciente de UTI. Tá? Em alguns trabalhos ambulatoriais, aqui não mais na UTI, lembrar também de outra associação que tem, que é a possibilidade de parceria entre não só o suporte nutricional, mas também o suporte de reabilitação com mobilização precoce. Tá? Esse é um estudo já ambulatorial, mas que defende um pouco a ideia de que só da nutrição para os pacientes não significa que ele vai ter incorporação proteica, vai ter aumento de ganho de massa muscular. Esse é um trabalho que, em pacientes ambulatoriais, teve a necessidade de associar suporte nutricional mais mobilização muscular e exercício físico para que houvesse realmente alguma incorporação proteica. Então, no paciente de UTI, talvez em paralelo, uma das coisas não é só dar suporte nutricional, é tentar promover as boas práticas do ABCDF, que é feito atualmente, e o E, de mobilização precoce, para que esse paciente saia logo do leito e consiga ir se restabelecendo, se recuperando com a mobilização precoce que as equipes de fisioterapia fazem nos dias de hoje. Outro aspecto também que já foi muito estudado, se a imunonutrição, como forma de nutrição especializada para modular a resposta inflamatória do paciente, possa ter algum impacto benéfico. Com a ideia de que no paciente de UTI, muitas vezes após uma agressão, acontece uma miríade de respostas inflamatórias no indivíduo e que essas respostas inflamatórias desenfreadas, como por exemplo acontece na sepse, leva à disfunção orgânica e isso leva o paciente ao óbito. E que talvez eu poderia modular isso de forma benéfica através de imunonutrição. Tá? Se acreditava que a nutrição antigamente não tinha nenhum impacto maléfico para o paciente, e por isso que era amplamente defendido esse suporte sem grandes estudos. Nos últimos anos, tiveram especialmente estudos de imunonutrição mostrando que ela não só é possível modular a resposta inflamatória do paciente, mas muitas vezes para o lado ruim.
e que não necessariamente toda forma de suporte nutricional traz um impacto positivo para o paciente. Isso tem que ser pensado no momento da doença crítica que o paciente se encontra. Um deles é esse estudo aqui, publicado no JAMA 2014, em que ele comparou uma estratégia de suporte nutricional rica em proteínas versus uma estratégia que tinha imunonutrição, e o impacto que isso trazia para o paciente. O que eles viram é que os pacientes com internação clínica não cirúrgica tiveram maior mortalidade quando receberam imunonutrição do que aqueles pacientes que receberam a dieta standard, sugerindo que essa imunonutrição traria um malefício para essa população. Especialmente essa imunonutrição que era rica em glutamina, especialmente em EPA e DHA. Tá? E talvez alguns estudos depois sugeriam que esse suporte a mais desses tipos de lipídios é o que modulava esse aumento de mortalidade nos pacientes clínicos que foram randomizados nesse estudo de imunonutrição. Assim como também esse estudo multicêntrico randomizado de 2005, em que esses quase 600 pacientes foram randomizados para uma estratégia de imunonutrição com arginina, glutamina, antioxidante, ômega 3, também não teve nenhum impacto clínico mensurável com essa estratégia de imunonutrição nessa população heterogênea de pacientes críticos. Tanto é que o guideline da ASPEN sugere que, em termos de fórmulas enterais imunomodulatórias, não devem ser usadas de rotina nas UTIs, especialmente UTIs clínicas, aqui Medical ICUs, por causa dos dados que existem, especialmente aquele trabalho do Van Zanten, do JAMA de 2014. Em que talvez em algumas populações ainda precisaria ser melhor estudada, mas elas não devem ser defendidas já como estratégia de rotina, estratégias habituais na população de pacientes críticos, ou seja, todo paciente de UTI deveria receber uma imunonutrição. Quanto a ômega 3, já foi estudado especialmente em paciente com ARDS, se teria algum impacto positivo dessa estratégia de suporte. Tá? Talvez o trabalho mais icônico disso, o Eden Trial, é um trabalho que deu uma forma de suporte nutricional aí com suplemento de ômega 3, no sentido de modular a resposta inflamatória, e em vez de benefício, teve um malefício. O tratamento teve menos teve menos dias livres de ventilação mecânica, menos dias livres de UTI, menos dias livres de disfunção orgânica e maior incidência de diarreia quando se fez essa estratégia de imunomodulação interal nessa população de pacientes com ARDS. Tanto é que os guidelines sugerem que não se faça suplementação, especialmente suplementação com ômega 3 em pacientes com ARDS atualmente. Quanto à glutamina, que teoricamente seria um aminoácido semi-essencial, que já foi sugerida de suplementação nos pacientes críticos, o trabalho mais relevante nessa área é o Redox, é um trabalho também do grupo canadense que randomizou os pacientes no fatorial, mas num dos braços foi receber suplementação de glutamina em doses farmacológicas, doses altas, meio grama quilo dia de glutamina, e nessa população, nesse desenho do estudo, teve um aumento de mortalidade quando o paciente recebeu essa dose alta de glutamina em comparação com os pacientes que não receberam essa suplementação de glutamina. Em grande parte, quando eles fizeram uma análise pós-hoc, quem era a população que mais teve malefício desse suporte de glutamina a mais? Especialmente os pacientes em choque e os pacientes com disfunção renal. Esses foi um subgrupo em que, particularmente, a suplementação de glutamina aumentou a mortalidade nesse estudo randomizado. Tanto é que as guidelines mais recentes sugerem que glutamina de rotina não deva ser suplementada nos pacientes críticos, especialmente os pacientes com disfunção renal e os pacientes com choque. Quanto à arginina, que teoricamente é um precursor de óxido nítrico, ele pode servir de imunomodulação dos linfócitos T. Tem alguns trabalhos que sugeria que, primeiro, ela não é recomendada ser dada em choque séptico pelo potencial efeito de aumentar a produção de óxido nítrico, mas tem alguns guidelines que sugerem que ela deveria ser dada no paciente cirúrgico de UTI. Uma crítica a isso é porque, dependendo do guideline que você lê, alguns guidelines sugerem a suplementação de arginina em paciente cirúrgico em UTI e outros sugerem que não se faça isso. Uma das meta-análises que tem sugerindo que poderia ter um benefício da suplementação de arginina em pacientes cirúrgicos é essa do Journal American College of Surgery, já de alguns anos, mas é uma meta-análise que, se vocês forem ler, ele sistematicamente excluiu os pacientes cirúrgicos de alto risco que estão na UTI. Tá? Então, praticamente toda a literatura que tem de suplementação de arginina no paciente cirúrgico, eles excluíram os pacientes críticos.
Então, os benefícios teóricos que tem dos dados da literatura de suplementação de arginina em paciente cirúrgico de alto risco é em paciente que não passa por uma condição crítica, pacientes que eventualmente foram para a enfermaria e se recuperaram depois. Talvez nessa população, aí sim tem algum benefício da imunonutrição com arginina. Mas nos pacientes que a gente cuida na UTI, aparentemente não tem um impacto, porque não tem dados que corroborem esse achado na literatura. Tá? Um dos poucos trabalhos que tem avaliando o suporte nutricional com arginina nos pacientes que inflamaram, que ficaram na UTI, é esse, do Jornal Europeu de Nutrição Clínica, e ele não mostrou benefício em termos de desfechos clínicos dessa suplementação de arginina no paciente cirúrgico na UTI. Tanto é que os guidelines em que se discute isso um pouco mais pormenorizado, eles não recomendam a suplementação de arginina no paciente cirúrgico na UTI. Talvez na população cirúrgica fora da UTI, sim, por causa dos trabalhos randomizados da meta-análise, mas não no paciente crítico que a gente cuida. Então, de imunonutrição, existem várias dietas prontas, com vários mix diferentes. Quando se estudou individualmente cada um desses mix, aparentemente não teve benefício. Tá? Então, por isso que, pelo menos na prática atual, imunonutrição na UTI, ela pode modular o paciente, mas o que a gente conseguiu até hoje foi uma modulação não benéfica, especialmente nessa fase em que o paciente está particularmente crítico nas primeiras horas, primeiros dias. E lembrar que o paciente crítico também, ele evolui ao longo do tempo, ou ele melhora da doença crítica, deixa de ser crítico e às vezes tem alta da UTI, ou também porque ele entra numa fase crônica. Tá? De qualquer jeito, é um período meio em aberto, porque como eu comentei com vocês, a maior parte dos estudos de UTI, de nutrição e UTI, param no 7º dia, então fica uma lacuna do conhecimento do que fazer a partir desse momento. Tá? O que se tem são dados indiretos, e talvez nessa fase mais posterior, uma fase de reabilitação, é onde a gente pode, à medida que a doença crítica se modulou para menos, é onde aquela incorporação proteica vai aumentando, de acordo com o trabalho do Putucci Chiari e do JAMA, e é onde talvez um aumento do aporte do paciente é possível e ele possa incorporar isso de uma maneira benéfica. Tem dados observacionais de que nessa fase dita um pouco mais anabólica, não diria que é francamente anabólica, mas um pouco mais anabólica, possa ter algum benefício de maior oferta. O Protivent é um estudo observacional em que viu que talvez os melhores desfechos foram justamente a combinação em que o paciente recebeu pouca proteína nos primeiros 3 dias, que é o grupo verde, e mais proteína a partir do 4º dia, especialmente a partir do 7º dia. Estudo observacional em que não dá para estabelecer nexo causal, mas já reforçando um pouco aquela noção de temporalidade do paciente, e que o guideline da ESPEN reforça. Lembrando que, por dados aqui mesmo do Brasil, a maior parte dos pacientes não fica mais que uma semana na UTI, tá? Do banco de dados da UTI brasileiras da AMIB, em que tem quase 1 milhão de pacientes nos dias de hoje, a maior parte dos pacientes, se for ver, ficam na UTI 5 a 6 dias, tá? Que é essa barra azul escuro aqui embaixo, tá? Não importando qual tipo de UTI, mas a média dos pacientes é não ficar todo aquele período das 3 fases que o guideline da ESPEN sugere. Então, que muitas vezes o paciente de UTI, ele fica um período mais curto, tem alta, e depois, no pós-UTI, é onde, eventualmente, uma preocupação maior de nutrição é necessária, ou mesmo aqueles pacientes que vão ficando mais tempo na UTI. Um dado indireto, que eventualmente nos pacientes da enfermaria, a nutrição num paciente não tão inflamado como é o paciente crítico possa ter um impacto, é forte. É um trabalho multicêntrico randomizado da Suíça, publicado ano passado no Lancet, que randomizou os pacientes de enfermaria com internação clínica para uma estratégia nutricional intensiva versus habitual. E a estratégia nutricional intensiva, focada no paciente de enfermaria, conseguiu ter uma redução não só no tempo não só em termos funcionais, em termos de qualidade de vida, de Bartel, mas também teve uma redução de mortalidade nessa população, quando se fez uma estratégia mais agressiva nessa população. Tá? Não é uma população crítica, é uma população de enfermaria, só lembrando que na Suíça o paciente geralmente não se interna na enfermaria para investigar, então são pacientes que tiveram alguma intercorrência que demandou a hospitalização. A maior parte desses pacientes aqui são pacientes que tiveram hospitalização por infecção.
foi a principal indicação de internação desses pacientes na enfermaria. E é onde tem esse estudo multicêntrico sugerindo que talvez nesses pacientes não tão inflamados assim, uma preocupação maior do suporte nutricional possa ter um impacto, inclusive, de mortalidade. E talvez, numa fase crônica, numa fase de recuperação pós-UTI, esse paciente pós-UTI também se encaixe mais ou menos como essa população do EFFORT Trial, e é onde, depois que passou essa tempestade da UTI, a possibilidade de incorporação dos nutrientes é possível e talvez com algum impacto positivo. Então, de conclusões, é importante respeitar o timing dos pacientes, como do paciente crítico, não só de nutrição, mas como de qualquer time, para não perder o momento certo e não perpetuar o momento errado no paciente. A terapêutica nutricional adequada é essencial como uma forma de suporte importante para o paciente para promover a recuperação, nem a mais no momento errado, nem a menos talvez no momento inadequado, e que o objetivo é sempre ajustar as metas ao paciente, e não ajustar o paciente para as metas que a gente determina. Obrigado. Vocês têm alguma dúvida? Coisa no chat aqui. Chefe. Professor, Opa. Fala. Vai, Jaqueline, pergunta. professor, eu queria saber o que o senhor acha a respeito do uso desses módulos simbióticos quando o paciente tem diarreia e a respeito dessas... tem alguns tipos de dietas interais diferentes, que a gente usa só o sistema padrão aqui, sistema fechado, né, no HC. Mas assim, tem para diabético, para hepatopata, enfim, se a composição muda muito e se o senhor acha que vale a pena a gente tentar essas estratégias. Tá. Bom, primeiro do simbiótico. O simbiótico é uma combinação de pré e pós-biótico para o paciente, ou seja, dá alguma flora modificada, lactobacilos, por exemplo, para o paciente, e dá alguma forma de fibra solúvel, agar, alguma coisa para modular essa flora no paciente. Tem estudos mais de enfermaria, onde talvez um dos benefícios de simbiótico é na diarreia pós-antibiótico. Tem alguns estudos randomizados, tem até umas meta-análises do JAMA que saíram nos últimos 2 anos, em que simbiótico pós-diarreia, especialmente pós-diarreia para o Clostridium, ajuda a melhorar a diarreia pós-Clostridium e pós-antibiótico. Então, talvez é onde possa se pensar em utilizar. Talvez não de rotina, tá? Porque em alguns trabalhos que se utilizou de rotina não teve grande impacto para o paciente, até malefício. A outra pergunta é quanto às dietas que têm nome, tipo dieta para nefropata, dieta para hepatopata, dieta para sei lá mais o que, tá? Assim, de modo geral, não é muito interessante ter uma dieta para cada doença, porque senão, primeiro, você vai ter 50 mil dietas diferentes. O mais importante que tem nessas dietas, na verdade, são pequenas variações na composição, com a ideia de que, eventualmente, essas modificações na composição possam trazer algum impacto naquela doença específica que está se cogitando. Por exemplo, mudando a composição dos aminoácidos, uma dieta para hepatopata. Eventualmente, dando menos potássio, menos sódio, concentrando mais a dieta, uma dieta para nefropata. Dando menos caloria na forma de carboidrato e mais caloria na forma de lipídio, uma dieta para pneumopata. Não tem impacto, acho que, prescrever a dieta de acordo com a doença. O mais importante, acho que, é conhecer qual que é a dieta que você tem, porque também nenhum hospital compra todas as dietas que tem no mercado. Elas padronizam algumas formas de dieta e, conversando com a nutrição, adequar. Olha, meu paciente está nessa condição agora, tá? Nesse momento, meus objetivos são esses. Para alcançar isso, como é que eu consigo ajustar a dieta de uma maneira também que não fica impossível de ligar na bomba de infusão, tá? Na maior parte das vezes, a gente consegue, com a dieta padrão, ajustando a velocidade de infusão, eventualmente acrescentando ou não alguns suplementos, chegar na meta que todo mundo quer, sem precisar trocar para outras formas de dieta. Algumas condições, às vezes, uma ou outra formulação de dieta é um pouco melhor,
mas nada que tenha ficado extremamente claro para o paciente crítico. Queria perguntar alguma coisa, Matheus? Sim, chefe. Pode falar? Você Pode. tá ouvindo? Tá. Chefe, na verdade são duas perguntas que eu ia ter, já vou emendar as duas também igual a Jaque. A primeira era sobre o overfeeding, assim, chefe. Sabe, provavelmente o overfeeding, a chance dele acontecer, se ele vai acontecer nos primeiros 2, 3, 4 dias da doença muda, que a gente chega o paciente na UTI. Vai perguntar para o senhor, a primeira pergunta é qual o sinal clínico que o senhor observa do paciente que está com overfeeding? Se é só hiperglicemia, se é só o SORE aumentando, ou se tem algum outro sinal aberto que você consiga ver que aquela dieta que a gente está dando, 40 ml hora, está sendo muito para o paciente. E a segunda pergunta era sobre realimentação, chefe. Eu sei que tem aquele trabalho do Lancet lá do grupo australiano que faz aquele protocolo de subir e descer a dieta de acordo com fósforo e tudo. E ia perguntar como é que é o manejo do senhor quando você vê um paciente com síndrome de realimentação. Que, na minha opinião, é uma doença que ela é pouco diagnosticada, né? A gente vira e mexe, a gente vê um fósforo baixo, repõe e nem pensa, talvez esse paciente esteja realimentando. E naquele trabalho até do Lancet aumentou até os dias, a mortalidade, se não me engano, dos pacientes no sexto secundário. Essas duas perguntas. Tá. Bom, primeiro do overfeeding. Tá. Overfeeding, na verdade, é um risco maior de acontecer, talvez no começo, porque alguns trabalhos sugerem que tem uma produção endógena de calorias que tem que ser levada em consideração, tá? Especialmente o grupo lá da Bélgica. E que quando você chega, digamos assim, no 100% da sua meta no primeiro dia, e que essa produção endógena é mais correlacionada com a gravidade da doença, então o paciente mais grave, mais catabólico, é maior produção endógena, juntando 100% mais 20% dá 120%. Tá? Que essa sobrecarga excessiva poderia causar algum malefício para o paciente. Então, esse maior risco de overfeeding seria nos primeiros dias, em parte por conta disso. E que à medida que o paciente está desinflamando, essa produção endógena diminuiria, tá? Também as outras fontes exógenas eventualmente também diminuem, porque a gente para de dar tanto propofol, para de dar outras formas que talvez modulem de forma negativa essa fase inicial do paciente, que deveriam ser levadas em consideração, mas no final esse overfeeding vai passando. E também porque a própria capacidade de metabolização do paciente vai mudando. Mas uma das teorias é que talvez, para explicar que esse 100% da meta nos primeiros dias poderia ser lesivo, seria essa somação de 100% da meta, mais como o Nutri-E fez, como o ICICU fez, como o Target fez, mais a produção endógena, e que no final você só estressa o sistema no momento que o sistema não está pronto para conseguir trabalhar com tudo isso. E que ao contrário do que a gente acreditava, que a gente conseguia modular para positivo, dando a dieta, a gente não consegue modular essa característica da doença crítica. Tá? No segundo da realimentação, a realimentação, na verdade, não tem uma forma de diagnosticar que seja padrão ouro. Você acaba suspeitando num paciente, baseado naquele estudo do Doig e alguns outros dados, quando o paciente começa a fazer alterações eletrolíticas sugestivas que ele está tendo um aumento da insulina e a internalização dos eletrólitos, especialmente fósforo e potássio. No caso específico do Doig, ele usou o fósforo, tá? Que não é uma coisa muito habitual da gente dosar, mas que ele usou como marcador. Ele, usando essa estratégia, conseguiu ter um impacto secundário, mas um impacto substancial em termos de redução de mortalidade, pelo menos para chamar a atenção de que, de novo, alguns pacientes dão sinal de que não estão aguentando a dieta. Tá? Seja enteral, é até mais fácil, o paciente começa a vomitar, distente, fica intolerante, mas às vezes quando a gente dá a formulação parenteral, a gente nem repara que ele não está tolerando aquilo. Às vezes a gente repara porque está com hiperglicemia, mas a gente vai e liga uma insulina e acha que fica tudo bem. Então, alguns pacientes dão esses sinais de intolerância, de que o sistema não está pronto para trabalhar aquela dieta, e um dos sinais, talvez, que isso acontece seria o que a gente chama atualmente de síndrome de realimentação. Mas acho que no final é uma tradução do paciente de que ele não está pronto para receber aquilo que você está tentando forçar ele a receber. Tá? E que aí você tem que fazer o quê? Ir para trás. Como era um protocolo, ele fez o quê? Reduziu o aporte do paciente. Tá? De propósito, esperou passar aquele momento e depois tentava subir para a meta. Tá?
Então, é isso que eles fizeram. É o que muitos serviços fazem de rotina, porque é o que o trabalho mostrou como algum impacto. Eles, geralmente, pelo que eu vejo em alguns cursos que eu fiz fora, eles dosam de rotina o fósforo dos pacientes na introdução do suporte nutricional. Caso haja uma queda, eles voltam para trás na infusão da dieta, na infusão da NPP, seja lá qual era a estratégia nutricional, e esperam um momento passar, a condição do paciente melhorar para continuar insistindo. Mas no final, em parte por conta do novo guideline da ESPEN, quer dizer, ele reflete um pouco essa ideia de que talvez na fase inicial não é hora de pegar pesado. É hora de você começar devagar e monitorizando esse paciente para ver se ele está pronto ou não. Entendi, chefe. Obrigado. Nada. Professor, Fala. aqui na GS a gente costuma prescrever a dieta integral sistema fechado. No mês passado a gente teve uma intercorrência que uma paciente acabou recebendo a Impact, e algumas outras UTIs é a dieta integral polimérica. O senhor pode comentar um pouquinho da diferença entre essas dietas? Na verdade, assim, isso aí é mais diferença de nome na hora de prescrever. Tá? Porque a dieta sistema fechado que a gente prescreve é a dieta polimérica. Tá? Aqui é só uma coisa dentro do HC que padronizou que nas UTIs cirúrgicas ia ser com nome, nas clínicas era outro, apesar que é tudo muito semelhante. Tá? A Impact é um tipo de dieta imunomodulatória. Tá? Então, o problema naquele paciente em específico é que a gente acabou dando uma dieta imunomodulatória num paciente que estava numa fase inflamada, em que a ideia não era dar uma dieta imunomodulatória. Aquela paciente tinha disfunção renal, estava chocada, que é justamente uma dieta em que a gente não tem muito interesse de ficar dando um aporte excessivo de arginina e glutamina, e é justamente o que a Impact tem. Tá? Porque é uma dieta que foi moldada para outra condição. Então, a ideia de você prescrever, isso é uma coisa, geralmente, de protocolo do serviço. Vamos prescrever como a dieta? A gente vai prescrever a dieta, vai chamar a dieta de dieta tipo 1, tipo 2, tipo A, tipo B, sistema fechado, sistema cor laranja, sei lá. Cada serviço protocola de um jeito, mas de forma que fica uma coisa mais racional e fica protocolar. Então, quando a gente prescreve, fala que vai começar a dieta, eu sei que a dieta que eu vou prescrever é tal, a nutrição sabe que tem que mandar a dieta tal, a enfermagem sabe que tem que pegar a dieta tal e pendurar daquele jeito. Então, isso eu acho que é muito mais uma coisa de protocolar no serviço do que alguma coisa que seja baseada em evidências. Mas é que aqui no hospital, inicialmente, começou com um protocolo para as UTIs cirúrgicas e um protocolo para as UTIs clínicas. Tá? Então, por isso que acabou surgindo 2 nomes de dieta, uma dieta muito semelhante na prescrição, mas cada uma de um jeito. E é por isso que, às vezes, eu vejo vocês passando nas UTIs cirúrgicas, prescrevendo como polimérica, e vem para as UTIs clínicas, a gente fala para prescrever sistema fechado, e a nutrição pede para prescrever sistema fechado, mas é porque protocolou-se assim. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então é isso. Obrigado. Até mais. Bom, gente, bom apetite para vocês. Até amanhã.